Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Começando aí mais um dia na presença do Senhor, louvamos a Deus pelo cuidado dEle, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele é bom em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância. Ele continua sendo o nosso maravilhoso e poderoso Deus. Queria fazer mais essa devocional, iniciar mais essa meditação na palavra do Senhor. Salmo 23, na primeira sentença, na primeira frase que o salmista Davi inicia o seu salmo, para que a gente possa refletir um pouco, para que a gente tenha a firme esperança no nosso Deus. E a primeira frase é: o Senhor é o meu pastor. Interessante como Davi inicia esse Salmo 23, não com nenhuma petição, não com nenhum pedido, não fazendo reclamações ou expondo alguma necessidade do seu coração, mas sim simplesmente com uma afirmação: o Senhor é o meu pastor. Interessante que essa afirmação de Davi já dá margem, já abre o entendimento em todo o decorrer desse Salmo 23. Porque essa primeira afirmação de Davi é uma declaração de quem ele entende ser Deus. A nossa fé cristã só pode ser vivida com uma base sólida. E se essa base não estiver bem firmada, todo o que será construído em cima dela será destruído. Por isso é que essa afirmação é tão importante. Se nós não tivermos na nossa mente, no nosso coração, afirmações como essas, de modo nenhum nós podemos ter uma caminhada cristã sólida e firme. Teremos a nossa casa construída sobre areia, como nosso Senhor Jesus nos ensinou no final do Sermão do Monte. Duas pessoas, uma casa construída sobre a rocha e outra casa construída sobre a areia. Quando a tempestade veio, só ficou aquela que foi construída sobre a rocha, que é o firme alicerce, que é ter uma confissão sólida e firme. E aqui é assim que Davi inicia o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, afirmou, abriu seu coração dizendo: minha alma está inquieta e sempre estará, enquanto não encontrar repouso em ti. E assim é a alma, assim é o coração, assim é a vida de todo aquele que não está firmado nessa rocha que é Deus, que é Cristo, que é o nosso Senhor. Andará inquieta, andará preocupada, andará desesperada, angustiosa, enquanto não estiver firmado nesta base sólida, nessa confissão firme. Por exemplo, nessa de Davi, que o Senhor é o meu pastor. Então, primeiro, alguns pontos importantes aqui que nós entendemos nessa primeira afirmação de Davi. Primeiro, é o Senhor que é o pastor. Davi aqui, com certeza, quando escreveu esse salmo, já não era mais uma criança que estava cuidando das ovelhas. Que Davi, com certeza, já era o rei de Israel. Possuidor de riquezas, possuidor de bens, vencedor nas batalhas, vencedor nas guerras, bastante experiente já, maduro. E ele não coloca a sua firmeza, ele não coloca a sua segurança nem nas suas riquezas, nem no seu poder bélico, nem na sua força, na sua própria capacidade, mas ele diz que o Senhor é o seu pastor. Assim como ele foi pastor de ovelhas, assim como ele cuidou das ovelhas do rebanho do seu pai, ele, enxergando isso, ele diz: assim como eu cuidei daquelas ovelhas, como eu fui o pastor delas, o Senhor é o meu pastor.
Então não são coisas, objetos, não são situações, não são pessoas, não são circunstâncias que vão nortear ou que vão moldar a nossa vida. Não é nada além de Deus que vai nos dar essa segurança, que é o nosso pastor. Nós estamos vivendo num momento de turbulência econômica, política, com crise na saúde por causa desse vírus. Muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas, porque estão vendo o seu negócio perder lucro, estão possivelmente perdendo seus empregos, mas não são essas coisas que vão nos dar a segurança. Claro, precisamos trabalhar, precisamos do sustento, precisamos cuidar da nossa família, do nosso lar, mas enquanto a nossa esperança, a nossa firmeza estiver nessas coisas, o desespero, a angústia, a preocupação tomará conta da nossa mente. Então, o Senhor é que é o nosso pastor. Não é o meu emprego, não é a minha casa, não são os meus recursos, não é a minha própria capacidade, mas é o Senhor que é o meu pastor. Segunda afirmação, que ele é o meu pastor. Embora nós vejamos o povo de Israel chamando o Senhor de o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a chamar o Senhor de o nosso Pai, mas a afirmação de Davi aqui é interessante, que parece um relacionamento pessoal com Deus. Ele diz que o Senhor é o meu pastor. Claro, com certeza ele é o nosso pastor, nós somos o rebanho do seu pasto, mas ele precisa ser o meu pastor. É um relacionamento pessoal que nós temos que ter com Deus. Se eu não tiver esse relacionamento pessoal com Deus, eu não posso chamá-lo de o meu pastor. Eu preciso ter certeza de que ele cuida de mim, da minha pessoa, e cada um de nós precisa ter essa certeza. Aqui vem à mente quando Jesus se compara também a esse pastor. Ele diz que chama as ovelhas pelo nome. Ele conhece cada um de nós individualmente, particularmente, e sabe da nossa necessidade. Ele sabe que eu, William, tenho algumas necessidades. Ele sabe que eu, William, tenho algumas lutas internas que precisam ser trabalhadas. Ele sabe que eu, William, preciso de algumas proteções e situações que precisam ser trazidas à tona por causa da minha particularidade, por causa da minha experiência de vida. Então ele precisa ser o meu pastor. Eu preciso saber que ele cuida de mim, que ele sabe o meu nome, das minhas necessidades, que ele vai curar e sarar as minhas feridas particulares. E o terceiro, claro, não menos importante, que ele é pastor. Como eu disse, Davi cuidava do rebanho de seu pai, Davi cuidava das ovelhas do pasto do seu pai, e o pastor tinha algumas particularidades, algumas características que ele precisava cuidar dessas ovelhas. Primeiro, então, é o cuidado. O pastor cuida, alimenta, sustenta suas ovelhas. Ele está preocupado com suas ovelhas, ele auxilia as suas ovelhas nessas necessidades. Então o pastor ele cuida, ele protege do mal, protege dos perigos que cercam aquelas ovelhas. O pastor afasta os perigos, afasta os predadores que porventura venham atacar aquele rebanho. O pastor ele direciona, aí nós lembramos no próprio Salmo 23 o cajado, que está lá direcionando, dando um bom termo àquelas ovelhas, direcionando, guiando pelo bom caminho, porque a ovelha é um animal que não consegue se virar sozinho. Essa é uma comparação outra interessante, que nós somos ovelhas, nós não sabemos nos livrar, nos virar sozinhos, precisamos de Deus nos direcionando, e aí está a graça da sua palavra. O pastor também sustenta, leva aquelas ovelhas a um pasto bom, dá um pasto bom àquelas ovelhas, um alimento sólido, bom, que vai dar força, que vai sustentar aquelas ovelhas. Então,
Isso é um pouco do que nós podemos tirar como lição nessa primeira frase de que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso Deus, a nossa segurança está nele, não em situações. Ele é o meu pastor, eu preciso ter um relacionamento pessoal com Deus, sabendo que Ele cuida de mim, que Ele me sustenta, que Ele me guarda, que Ele me guia. E Ele é o pastor. Ele é bom, Ele é um Deus poderoso, Ele nos protege, cuida de nós, nos direciona, nos sustenta. O Senhor é o meu pastor. Que essa primeira frase do Salmo 23 fique gravada em nossa mente, que nós meditemos nela, que nós achamos conforto e consolo nela, porque o nosso Deus é bom, é justo e é todo-poderoso, é fiel às suas promessas, então nada pode tirar essa paz que está em nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia. Graças nós te damos pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelos livramentos que o Senhor nos deste. Senhor, agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra nos conforta, nos consola, nos sustenta. Agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor, que o Senhor entende e sabe quais são as nossas necessidades e cuida delas. O Senhor nos guia pelo bom caminho, o Senhor nos leva a um bom pasto, o Senhor nos livra do mal. Por isso nós descansamos em Ti, Senhor. Que achemos especial morada nas Tuas promessas, Senhor. Que possamos construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo. Ó, Senhor, agradecemos que o Senhor cuide de cada um de nós nesse dia. É isso que nós oramos e já agradecemos, confiado sempre em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o seu coração seja confortado com essas palavras. Amém.